Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Meu nome é Ciro Pirondi, eu sou arquiteto urbanista, tenho um escritório próprio, desde a época que eu tinha cabelo, faz muito tempo. Dirijo uma faculdade de arquitetura chamada Escola da Cidade, que é uma faculdade de caráter social, que nós fundamos há 27 anos. É uma faculdade que tem como objetivo a arquitetura como uma função social, de construção de cidades melhores para todos. Todos nós somos professores de outras escolas, aqui no Brasil e fora do Brasil, e fundamos essa espécie de uma cooperativa de professores que chama-se Escola da Cidade. Então essa é a minha trajetória, o escritório e a universidade. Como o próprio nome da nossa escola diz, Escola da Cidade, nós procuramos entender e estudar no mundo inteiro o que é esse artefato que nós construímos, que é o artefato humano mais interessante, mais importante que nós fizemos, que é a cidade. Afinal, o que significa isso, né? Esse lugar onde nós convivemos, fazemos nossa vida, construímos nossa família, construímos nossas relações sociais, construímos os contrapontos, todos nascem na cidade, e essa experiência que é muito recente, não é muito recente mesmo, o que é uma cidade na dimensão de uma cidade como São Paulo. Nós, até 100 anos atrás, não sabíamos o que era isso, no mundo. E hoje, começamos a perceber que é um problema seríssimo. E, infelizmente, como diz a música do Caetano Veloso, tão bonita, a força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? Nós não soubemos direito como fazer, estamos aprendendo. A verdade é essa. Estudando cidades no mundo inteiro, a gente percebe que agora começamos a entender um pouco o que é isso. Porque até então nós vínhamos errando muito. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da nossa cidade, não é? Nós não soubemos o que fazer com os rios, quando não estragamos, tampamos. Se você pega os mapas antigos de São Paulo era uma Veneza, de tanta água, tantos rios, de córregos e pequenos riachos que existiam. Se nós pegarmos o que nós fizemos com os rios, portanto com as águas, que é o bem primário e o bem mais importante hoje, economicamente falando, do mundo, desculpa, eu esqueci. E nós não sabemos bem o que fazer, essa que é a verdade. Portanto, a questão está em como nós vamos, daqui para frente, gerir tudo isso. As montanhas nós também estragamos, ocupamos de uma maneira absolutamente irresponsável. As florestas, não só acabamos com a floresta, como acabamos também com os povos que ali viviam. As suas origens, a nossa ancestralidade toda, nós ocupamos de maneira equivocada. Então a cidade é o principal desafio do mundo contemporâneo do século XXI, é buscar uma harmonia, digamos assim, entre a cidade que queremos e a natureza, que já estava dada. Quer dizer, a questão ambiental é a questão essencial da discussão hoje de uma cidade, de uma ocupação de um território em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, em Pequim, em Beijing, antes, até 2015, não conseguia se ver o céu, de tanta poluição. Hoje, depois de uma luta muito forte da população dali, de uma luta popular do povo mesmo, para que acabasse ou baixasse muito a questão das minas de carvão, hoje você já consegue ver o céu em Beijing novamente. Quer dizer, nós temos tido problemas seríssimos com a cidade. A questão da mobilidade, que se discute tanto, não preciso nem falar. Quem mora em São Paulo sabe o que eu quero dizer. Quer dizer, nós temos um estudo lá na Escola de Cidade que entre a Praça da Sé e a Lago Santa Cecília, mais ou menos ali na região central, na hora do pico, não existe nenhuma engenharia de tráfego capaz de solucionar o tráfego. Porque a área quadrada que um carro ocupa
E a área quadrada do leito carroçável não cabe. É simplesmente assim, é como se nós quiséssemos fazer uma casa num terreno de 10 por 30, uma casa de 20 por 60, não cabe. Ou seja, nós temos de mudar os paradigmas das cidades, da ocupação do nosso território. O mesmo se deu com relação à faixa litorânea. As cidades que nós fizemos, erramos totalmente. Cortamos o vento, cortamos o sol, barramos por tudo isso pelo sistema que nós criamos, que é um sistema extremamente exploratório, um sistema injusto sobre todos os aspectos, onde nós sabemos o que está acontecendo com as nossas cidades. Basta andar, eu não sei se vocês aqui frequentam o centro da cidade de São Paulo, o centro pós-pandemia, então, ficou muito difícil. Ou seja, nós teremos de mudar os paradigmas sobre a ocupação do território se quisermos construir uma cidade mais digna, mais harmoniosa, mais justa, mais fraterna, porque tem se discutido muito essa questão está muito em moda falar da cidade inteligente. A cidade, antes de ser inteligente, ela tem de ser fraterna, ela tem de ser justa, ela tem de ser harmônica. Não adianta nós imaginarmos que a tecnologia pela tecnologia vai solucionar a cidade, não é verdade. Nós temos de mudar os paradigmas sobre como nós ocupamos e gestamos a cidade, se nós quisermos ter uma cidade melhor, né? Então, é isso assim, uma conversa inicial que eu deixaria para vocês. Vou contar uma história. Eu sou professor há muitos anos e, portanto, um bom professor conta boas histórias, eu acho. Eu vou contar uma história muito interessante para ilustrar o que eu quero dizer. É uma história feita por um matemático e poeta muito importante da passagem do século XIX por XX, um francês chamado Paul Valéry. Ele tem uma história lindinha de um construtor de embarcações, de navios. Ele era um exímio construtor de embarcações, um exímio construtor de navios, reconhecido na comunidade como uma pessoa ilustre que construía embarcações precisas e muito interessantes. Ele sabia exatamente como encaixar madeira, como passar o betume para que a água de subpressão não entrasse no barco. Ele sabia exatamente como pôr no convés o timão para que pudesse ser dirigível de maneira correta. Enfim, ele era reconhecido como um grande construtor de embarcações. E o Paul Valéry pergunta no textinho dele, no conto, mas afinal, qual era o objetivo desse senhor? O que ele queria? Qual era a sua intenção ao fazer esses navios de maneira tão boa? Ele responde, a finalidade dele não era a embarcação, a finalidade dele era a viagem, era conhecer outros povos, era sentir a brisa do mar, era ver as estrelas à noite no mar. Ou seja, o que importa do que fazemos não é o que fazemos, mas qual é a nossa intenção e a nossa finalidade com aquilo que fazemos. Ou seja, a grande pergunta é por que nós fizemos as cidades? Qual foi a nossa intenção? Qual é a nossa intenção? Qual é o nosso propósito? É só dominação, o poder, ou é o encontro? É nós podermos caminhar na cidade para encontrarmos os nossos amigos, encontrarmos os amores da nossa vida? Por que nós fazemos uma cidade? Para nos isolarmos em condomínios fechados, em shopping centers, ou para vivermos coletivamente? Shopping center e condomínio é a anticidade. Nem belas ruínas darão. Portanto, pensem bem por que estamos na cidade. Para nos isolarmos ou para nos conhecermos e nos encontrarmos? Essa foi a finalidade primeira, desde a primeira cidade lá no Antigo Egito ou na Mesopotâmia, onde quer que seja. Nós fizemos a cidade para poder vivermos coletivamente e não para nos isolarmos. No entretanto, fizemos uma cidade como São Paulo, que é por essência uma cidade segregadora, é uma cidade que isola.
Uma cidade onde as pessoas... Eu estou falando demais? Posso parar? Não, daqui a pouco. É uma cidade onde nós gastamos, por vezes, uma pessoa comum. Aconselho vocês que são da área de cinema, da área de comunicação, ver um documentário feito por um colega nosso, João Farcas, sobre São Paulo, uma cidade segregada. Ele acompanha, nesse documentário, durante um dia, uma mulher, uma senhora, que sai da casa para trabalhar e o percurso dela até voltar a casa novamente. É muito interessante. E é um exemplo real de como a nossa cidade é uma cidade que segrega em vez de unir e de aproximar. Ela demora, em média, 3 a 4 horas para chegar no serviço e mais 3 a 4 horas para voltar para casa. Então vocês pensem nisso toda vez que vocês pensarem numa cidade. Não é essa que nós fizemos. Essa que nós fizemos, nós mais erramos do que acertamos. Muito mais. Temos de rever isso. Se quisermos fazer uma sociedade mais justa, mais harmônica. Tá aí. A primeira pergunta aí, quem for falar, se apresenta e vai para o mic. Eu vou passar na frente das câmeras. Não, vou passar por trás aí. Aí você fala seu nome e a pergunta. Não vai sair na câmera, mas... Eu não estou te vendo, estou te vendo. Ali, está ali. Agora, vamos lá. Oi, tudo bem? Oi. Meu nome é May, prazer. Prazer. A minha pergunta tem muito a ver com o que você falou agora no início, que todo mundo sabe que São Paulo teve um crescimento muito desenfreado. Um monte de gente começou a vir para a mesma cidade, nossa, tem que crescer, tem que construir casa, e bum, ficou de um jeito muito esquisito. Tiveram que tapar rio, tiveram que tapar um monte de coisa. Por causa disso, a cidade começou a ficar cheia de pessoas, mas a cidade ficou morta. O município percebeu isso e começou a atacar a área verde, atacar um monte de coisa. Então, hoje em dia, se eu não me engano, mais de 20% do município é feito por área verde, parque urbano, essas coisas assim. Só que eu acho que eu percebo que o município fez isso de uma maneira muito desesperada, sabe? Tentando botar band-aid numa cicatriz, sabe? Então, você acha que mesmo tendo 20% do município designado para área verde para tentar revitalizar de alguma maneira a cidade, tanto pelo ar quanto socialmente, porque a natureza é muito importante para o nosso social, nosso psicológico também, você acha que isso é só tipo uma medida que estão tentando tapar um buraco com band-aid, sabe? Tipo, fazendo de qualquer jeito? Olha, eu acho assim, querida, que toda ação que busca mais área verde é interessante, porque, enfim, precisamos, né? Acabamos com muito. Mas é claro que para a cidade caminhar de outra maneira, qualquer cidade no mundo, são 3 fatores fundamentais, basicamente. O primeiro é uma vontade política sincera, verdadeira. O segundo é competência técnica. E o terceiro é o envolvimento da população. Com esses 3 fatores, você muda uma cidade. Todas as cidades do mundo que nós conhecemos, tanto em países mais evoluídos, como em países ainda em condições muito primárias na América Latina, como é o caso de Medellín, por exemplo, que é um exemplo histórico já, mudou porque tiveram esses 3 fatores. Aí o dinheiro aparece. É que a gente normalmente coloca o dinheiro como o primeiro fator. Ah, não tem dinheiro, é mentira. Tem muito dinheiro. É que não tem vontade política sincera, nem competência técnica muitas vezes, e muito menos o envolvimento da população. Então, para mudar uma cidade, não basta o plano diretor. O plano diretor é um instrumento político, só político. Uma cidade, como dizia o grande geógrafo brasileiro, o maior do século XX brasileiro, Milton Santos, ele falava claramente isso. A cidade, precisamos entender que a cidade é física, espacial. A cidade possui topografia, ventos, sol. As cidades que nós amamos no mundo, que todos nós compramos passagens caríssimas para ir ver, foram desenhadas. Paris foi desenhada. Nova York também. Ou seja, não é o desenho de um arquiteto sentado numa prancheta solitariamente, achando que vai mudar o mundo. Não é isso. É o desenho no sentido da origem da palavra desenho.
Desenho em latim se fala designare. Designare quer dizer propósito, intenção, desejo. Nós precisamos saber qual é a intenção, o propósito, o desejo daquele lugar. Então, se nós tivermos essa consciência e redesenharmos a ocupação do território, nós vamos fazer com mais sabedoria. Aí depois nós vamos descrever em lei. É o inverso. Nova York não faz plano diretor desde 69. Barcelona também há muitos anos. No entretanto, são cidades que a gente continua indo lá visitar e ver e tem prazer em caminhar. Agora está acontecendo com Medellín nos últimos 20 anos. A base do narcotráfico em toda a América era Medellín, a cidade mais violenta que se conheceu. Esses 3 fatores se juntaram, hoje ganhou o prêmio da Unesco como uma das cidades mais belas e interessantes de se viver da América Latina. Ou seja, precisa haver essa confluência de fatores, entendeu? Então, fazer áreas verdes é importante? Sim, é fundamental. Reordenar a ocupação do solo no centro da cidade de São Paulo também. Mas nós precisamos investir nas infraestruturas. 53% da população de São Paulo não tem infraestrutura básica de água e esgoto. 53% da cidade mais rica da América Latina. Quer dizer, esse é um contrassenso, se nós pensarmos. Não é? Nós, todo dia, entre o Parque Dom Pedro II e a Faria Lima, entram e saem dessa cidade 4 milhões de pessoas. Todo dia. São 2 Barcelonas por dia que entram e saem. Não tem condição. Quer dizer, não há projeto urbano que solucione isso. É um projeto político. A arquitetura e o urbanismo, eu falo sempre, qual que é a ação humana, né? É uma ação política. Não é partidária, é política. Então, nós temos de reverter a prática da nossa ação sobre a cidade. Quando eu disse no início, os paradigmas. Então, precisa chegar para esse... E a maioria dos nossos governantes, e por favor aqui, não estou fazendo nenhuma crítica específica a nenhum, mas é a experiência minha de mais de 40 anos atuando nisso. Eles não sabem para que serve um arquiteto urbanista, nem um paisagista, nem um... Nada. Eles não têm noção do que seja uma cidade. A maioria. E governam uma cidade. Então, aí fazem um cursinho rápido, não sei aonde, sobre gestão pública. E acho que com isso eles já sabem o que. Então, nós temos de ter um trabalho educacional, cultural, de formação, de novos paradigmas, para ocuparmos bem a cidade. É isso. Vamos fazer aqui que eu estou no caminho, depois eu... Bom dia, professor. Meu nome é Laís. Aproveitando que você falou agora que um dos fatores... Fala mais pertinho, senhor. Aproveitando que você falou agora que um dos fatores críticos é a participação da população. Eu vou emendar 2 perguntas. Como que é São Paulo que você queria ver e qual que é o papel ou qual deveria ser o papel das pessoas na construção dessa cidade? A São Paulo que eu queria ver é uma São Paulo sem miséria, onde não saísse na rua e encontrasse pessoas morrendo de fome. Nem tão poucos doentes pelo vício do crack ou qualquer outra coisa. Essa é a São Paulo que eu imagino que seria a que todos nós gostaríamos de ver. E o problema da miséria não é um problema de arquitetura nem de urbanismo, é um problema social. Quer dizer, quando nós pensamos que nós vivemos num país onde a cada 7 minutos, aproximadamente, morre uma criança de fome, tem alguma coisa errada. Com o maior campo de agricultura do mundo, com a possibilidade de mais de uma safra por ano. Quer dizer, então, os erros são históricos, vêm desde a nossa forma de ocupação, de colonização, que foi extremamente predatória. Eu não preciso contar isso para vocês, vocês sabem. Então, a São Paulo que nós gostaríamos de ver seria uma São Paulo onde, por exemplo, eu pudesse caminhar na calçada tranquilamente. Onde eu tivesse uma calçada generosa para o ser humano caminhar. E, nesse sentido,
Eu outro dia numa entrevista, outro dia não, já faz tempo, viu, André? A gente fala outro dia, a gente ficando mais velho, tudo é outro dia, não é? Faz tempo. Numa entrevista num programa dessa, como é que chama? Uma dessas daí, CBN, não sei. Eu falei uma coisa que acabou todo mundo gostando, eu vou reproduzir para você. Até hoje nós fizemos a cidade assim, ó. Primeiro o automóvel individual, particular, motorizado. Depois o automóvel alugado motorizado. Depois o coletivo motorizado. Em penúltimo lugar, o não motorizado, a bicicleta, não sei o quê. E por último, o pedestre. Se nós quisermos, temos o desejo sincero de fazer uma cidade melhor, nós temos de fazer com a nossa mão exatamente assim. Primeiro o pedestre, depois o não motorizado, depois o motorizado coletivo, depois o do aluguel e por último o seu carrinho na garagem para você dar uma volta. Essa é a questão. Nós fizemos a cidade em função do automóvel, só em função do automóvel, não da gente. Então, esse é um dos fatores que a cidade de São Paulo é um caos, né? Nós temos de mudar entre a Praça da Sé, não, Parque Dom Pedro II, e mais ou menos ali a República, um pouquinho mais, nós temos 400 mil metros quadrados de área construída, sem uso, vazia, de donos. Divide 400 mil metros quadrados por 50 metros quadrados, que é mais ou menos uma habitação social, 60. Vê quantas habitações sociais dariam. No entretanto, a gente faz habitação social no maior programa habitacional da história do mundo, que é o programa Minha Casa Minha Vida, e construímos pessoas, vamos fazer a pessoa morar a 50, 60, 70 quilômetros de distância, sem infraestrutura. A habitação não é só habitação, a habitação é um mundo em torno da habitação. É preferível uma pequena kitnet na Champs-Élysées, onde eu desço, tomo um vinho gostoso, eu vejo gente bonita caminhando, do que uma mansão no deserto do Saara, onde eu abro a porta e vai uma baforada de areia na minha cara. Não tem nenhum interesse. Ou seja, a habitação é o conjunto das coisas, não é só a casa. Aí não tem padaria, não tem farmácia, não tem infraestrutura, não tem transporte, não tem nada. Não tem teatro, não tem cinema, não tem escola. Então, nós estamos aprendendo a fazer. Essa é a minha opinião. Quando eu vejo um governante que se elege, seja qual for, deixa, na minha gestão eu vou. Na sua gestão, meu caro, 4 anos, você vai reformar algumas coisas, fazer alguma coisinha. Você não vai mudar a cidade em 4 anos. Os pequenos muros que tem em Londres demoraram 460 anos para serem feitos. Nós temos que ter uma visão de tempo na cidade. E os governantes é a visão de 4 anos, ou então já pensando na reeleição. Quer dizer, é um absurdo. Nós temos que fazer institutos, como foi feito em Curitiba, que depois se perdeu, mas foi um exemplo para o mundo. O Instituto de Pesquisas Urbanas e da cidade de PUC é uma maravilha, por isso que a cidade ficou tão boa, e tão bela, tão aprazível. Porque teve uma continuidade de 20 anos. Os estudos revelam que nenhuma cidade se modifica em menos de 18 anos. Não adianta achar que vai mudar em menos de 18 anos, não vai. Então, não sei se eu te respondi. A cidade que eu gostaria de ter, as 2 perguntas suas, eu acho que é essa, onde não existisse miséria, onde nós pudéssemos caminhar. É tão simples. E a pergunta que eu sempre faço, a mesma, quem já me ouviu falar, fala que eu repito, mas tudo bem, eu me dou o luxo de repetir. Até quando nós vamos continuar comprando passagens para ver a cidade bonita que o outro fez? Como se nós fôssemos incapazes de fazer a nossa. Nós somos capazes. A engenharia nacional, vocês na tua área, eu na minha, nós temos condição de fazer cidades muito melhores do que essa. Uma pergunta aqui. Tá, e depois tem uma ali também. Eu não sei se eu estou falando demais. Você me avisa, André, eu paro, hein? Eu sou filho de italiano, eu começo a falar, não paro mais.
Fala, querido. Oi, meu nome é Ingrid. Eu queria saber como você acha que a estrutura de uma cidade como São Paulo afeta a sustentabilidade em geral da cidade, a capacidade de sustentabilidade que ela tem. Bom, afeta muito mal, né? Afeta de maneira muito predatória. A questão ambiental em São Paulo é uma questão seríssima, que nós temos de começar a enfrentar com sabedoria, né? Nós temos de ter a sabedoria de... A condição primeira da aprendizagem é saber que não sabe. Quem acha que sabe não aprende nada. A segunda é não negar o saber que já sabe. Parece contraditório, mas é isso que faz a gente aprender. Não é ter humildade, mas ter inteligência de saber que não sabe. E ter a inteligência também de admitir o saber que você já sabe. Por exemplo, lá na nossa faculdade, quando eu falo assim, vamos fazer o projeto de uma casa. Ninguém precisa fazer pesquisa nenhuma para fazer projeto de casa. Todo mundo vive numa casa, sabe o que é uma casa. Então, isso é um saber já adquirido. Agora, qual casa que tem de fazer naquele lugar, naquela condição, é aí que começa o estudo e o conhecimento. Então, a cidade de São Paulo é uma cidade que tem uma perversão intrínseca, que é na questão ambiental, que é nós tiramos um lote onde vivia 3 famílias e pomos um prédio que vai viver 40 famílias, 50. E a infraestrutura não pode suportar. E antes saíam de cada garagem 2 carros, agora sai 40 carros na rua do mesmo lugar, do mesmo lote. Então, o processo é um pouco mais complexo de mudança. E para a questão ambiental, então, nem se fala, porque um dia o Oscar Niemeyer, o grande gênio, foi visitar a escola, falar uma aula lá, e ele falou, a moça da Folha de São Paulo perguntou para ele, mas o senhor o que faria com São Paulo? Ele falou, bom, primeira coisa eu parava de construir, fazia um monte de praças urbanas, de áreas verdes, de parar de pôr carro tanto aqui dentro. Quer dizer, é o que o bom senso diz, não precisa ser nenhum grande arquiteto urbanista. O bom senso diz que não dá para continuar como está. Vocês veem vocês aqui nessa rua. Eu tenho uma filha que estuda aqui com vocês, nessa escola, no curso de Relações Internacionais. Aí, eu de vez em quando venho trazer ela aqui. Meu Deus do céu, você tem que sair 2 horas antes, você não consegue andar. Aí eu deixo ela na esquina lá de baixo para vir a pé. Nós temos de parar de achar que é uma maravilha o automóvel. O automóvel foi um erro. Uma lata velha que pesa 800 quilos para levar 50 dentro. Começa pelo princípio errado. Aí fomos só complicando. Agora os automóveis são imensos, parece tanque de guerra, peruas imensas, que não cabe na rua. Quer dizer, então é um processo que nós temos de realmente repensar se é essa a cidade e a civilização que nós queremos. Eu não tenho carro há 20 anos por opção, e garanto para você que não me faz a menor falta. Ando na cidade inteira. De metrô, que hoje o metrô de São Paulo serve a cidade inteira, de trem, de Uber, de táxi. Pego carona de vez em quando com os amigos que têm carro bacana, também gosto. Ou seja, a gente tem E eu moro a 70 quilômetros de São Paulo. Eu venho de trem todo dia. Venho lendo, venho dormindo. Já estou numa idade que eu não pago nem mais passagem. Então, beleza. 4 perguntas aqui. Outra. Tudo bom, Ciro? Tudo bem. A minha pergunta... perdão. Meu nome é Rafael. A minha pergunta é... Pensando nesses 5 pontos que você falou, que a gente tem que reverter, que são os pedestres, os veículos não motorizados, veículos motorizados públicos, veículos motorizados individuais e familiares, foi assim que eu entendi? O alugado e o familiar. Alugado e familiar, perdão. Como você apresenta para uma solução para uma cidade que já foi formulada como São Paulo? E tendo em vista isso mesmo que você falou, de que
a cada 4 anos muda o governo, aí tá um novo prefeito, um novo governador que vai querer uma coisa diferente, que normalmente eles querem o oposto do que o antigo fez, porque hoje em dia a Pois gente está é, polarizado. nega de cara, né? Então, essa é a minha dúvida. Como é que você faria para modificar isso tudo? Porque é uma situação muito complicada e muito complexa, como você está falando. Rafael, esse é o nosso grande dilema. Você colocou o que eu tinha falado e essa questão. Eu vou falar de maneira bem objetiva. Por exemplo, na China você vai visitar uma cidade, um dos prédios principais de qualquer cidade grande chinesa é o Instituto de Desenho da cidade. Ou seja, nós temos de fazer uma instituição governamental, política, mas não partidária, multidisciplinar, onde ali tenham pessoas que estão pensando a cidade continuamente, que façam projetos e planos contínuos, que aí qualquer governante que entra vai ter a sua opção de que quer fazer alguma coisa, tal, mas ele vai primeiro analisar o que já está sendo proposto e feito tecnicamente. E quando eu falo tecnicamente, envolve a dimensão ambiental, econômica, social, estética. A cidade tem de ser bela. A gente perdeu essa noção. Aí a gente vai para Veneza e fica maravilhado, cada esquina é linda. A gente vai para sei lá onde também fica... Porque a beleza é uma dimensão fundamental, não é uma dimensão menor do que a técnica, nem uma dimensão menor do que a social. A beleza é uma dimensão fundamental numa cidade. Você vai em frente ao Domo de Milão, você fica assim. Você vai em frente, sei lá, um prédio lindo em Nova York, você fica assim. Não importa. Você vai num vilarejo, tem uma construção antiquíssima e você fica besta de ver aquela igreja ou aquele lugar. Ou seja, a dimensão estética numa cidade é fundamental. Então, como resolver isso, na minha opinião, é fazer um pouco o que essas cidades que a gente admira fizeram. Tem esse instituto que é apartidário, é político, mas apartidário, dotado de verba própria, multidisciplinar, onde gestões e gestões vão analisar sempre a partir daquilo que já estava sendo feito. Por exemplo, na China, você entra nesses institutos, tem uma maquete maior que essa sala aqui, que você passa por passarelas, e você quer fazer um empreendimento. Você tem de levar a maquete do teu empreendimento na escala daquela maquete que existe. E você põe lá. E vários analistas, não só arquitetos, analisam. Por exemplo, os ambientalistas analisam a questão toda do sol, do vento, como é que vai ficar aquele prédio, se vai barrar o sol da tua casa ou da minha, como é que aquilo vai ser feito. Os economistas analisam toda a questão econômica daquele lugar, se comporta um empreendimento daquele, sobre a questão da população que ali vive. Existem alternativas. Uma delas é esta. É que nós ficamos repetindo a mesma coisa. Como você falou, o governante entra e, de repente, ele fala, isso era da outra gestão, não me interessa. Mas analisa, vê se é bom. Se existe um instituto como esse, apartidário, técnico, social, enfim, ele vai se analisar de outra maneira. Não, tem de continuar a questão da recuperação do rio Tietê, independente de você gostar ou não. Porque você está aqui só 4 anos ou 8, no máximo, que é nada para uma cidade, é nada. Mas o rio vai estar aí os próximos, espero, 1000 anos, 2000, 5000, sei lá. Então, a única forma que eu vejo atualmente é essa. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos concretos que nós estamos participando. Um é da montagem desse instituto na cidade de Mogi das Cruzes, leste de São Paulo. Estamos em via de concretizar a primeira experiência. As cidades brasileiras que já fizeram isso, tem algumas que já estão nessa direção. Curitiba foi a primeira do mundo e depois nós largamos. Agora aqui em São Paulo, a nossa escola, a escola da cidade, está envolvida com o governo chinês fazendo
o Instituto de Cultura China-Brasil, fazendo a reurbanização do entorno do mercado municipal, uma área de mais de 1 quilômetro. Fizemos a primeiro concurso, um concurso nacional público, agora vamos entrar na segunda etapa. A segunda etapa nós estamos fazendo em silêncio e só vamos lançar depois que tiver definido quem vai ser o próximo prefeito. Por quê? Porque para não acontecer isso que você falou. Se é dessa gestão e entra um novo, não vai querer dar continuidade. Então nós vivemos esse problema no Brasil, na América Latina como um todo. E a única forma que eu vejo é criar esse instituto, dar o nome como quiser, plataforma, alguns chamam de plataforma, não importa o nome. Importa é esse lugar multidisciplinar, apartidário, dotado de verba própria, para poder viver mais do que um governo. Porque a cidade vai viver mais do que um governo. É que nós transformamos os nossos políticos em popstar. Todo mundo quer tirar foto com o prefeito, com o governador. Isso é uma besteira. Eles são nada mais do que servidores públicos, pagos com o nosso dinheiro. Eles não são personalidades. Precisa acabar com isso. Meu nome é Gustavo. Oi. A minha pergunta é um pouco desconexa das outras. Não tem problema. Eu trabalho como quadrinista e eu gosto... Desculpa, você trabalha com? Quadrinista. Eu desenho HQ. É. E eu gosto muito de criar cidades ficcionais para minhas histórias. Normalmente, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu começo a desenhar uma cidade é planejar o sistema de metrô dela. Você acha que isso seria uma abordagem boa para uma cidade no mundo real ou é o que é melhor manter na ficção? Não. Nós não podemos desfazer as pré-existências, não é? Eu sempre falo, quando alguém me pergunta, você acha que o centro da cidade vai reviver, vai ser... Eu acho não, eu tenho absoluta certeza, é inevitável. Porque são décadas e décadas e décadas de investimento, de grana em infraestrutura. Ninguém vai jogar fora. Pode demorar, mas todas as cidades do mundo que a gente admira tiveram o seu centro revitalizado e são maravilhosos de se viver. Já está acontecendo um pouco com o centro de São Paulo, apesar da mídia dizer que não, é mentira. Está acontecendo muito. Eu vivo no centro, a escola é no centro, num prédio que estava abandonado, que nós recuperamos e transformamos num prédio educacional, um prédio que era habitacional. E eu tenho meu escritório ali no centro há 40 e poucos anos e posso garantir para vocês que o centro está cada vez melhor. Não porque eu queira, ou porque a gente tem um romantismo do centro, é porque ninguém vai jogar fora bilhões de dólares de infraestrutura que foi enfiado ali, né? Então, o metrô, numa cidade com pré-existências como a nossa, é uma alternativa muito bem-vinda, tá certo? Por quê? Porque você não vai destruir tudo que é em cima para fazer parques, para andar, para ter um transporte leve sobre trilhos elétrico. Não dá. Então você mergulha e faz. E o metrô de São Paulo está muito atrasado, comparativo. O nosso metrô e o metrô do México, da Cidade do México, começou na mesma época, na mesma data. E o México tem mais do dobro de linha de metrô do que a gente, a Cidade do México. Porque o nosso parou muitas vezes e tudo mais. Mas agora parece que nesses últimos anos há uma retomada. Nós temos de retomar o metrô, sim, na cidade de São Paulo, devido à condição já dada. Não tem outra alternativa. O que é muito difícil em cidades históricas muito antigas, como Roma, como Madrid e tal, onde é difícil fazer o metrô porque você encontra, ou Londres, você encontra patrimônios arqueológicos que é difícil fazer. Mas aqui em São Paulo não, é muito mais fácil. Nós temos de fazer. Eu acho uma boa alternativa essa sua. Eu acho que tem de ir por aí. E temos de aprender a usar os rios, que já eram um dado de locomoção e que nós não soubemos usar. Existem estudos de grandes pessoas que estudaram isso. Nós temos um professor na escola, que também é professor da USP, o Alexandre, que ele faz um estudo que você sairia do Rio Pinheiros, na USP, ali no Parque Vila Lobos, por ali, e chegaria em Buenos Aires de barco.
com algumas comportas e tal, mas não conseguimos nem chegar no Tatuapé de barco. Olha lá. Bom dia, Ciro. Bom dia. Meu nome é Andrei. Como é seu nome? Eu queria saber um pouco sobre a falta de mobilidade urbana referente às periferias, né? A gente sabe que, apesar de um centro de São Paulo estar muito integrado com metrô e ônibus, sempre foi uma dificuldade para a periferia chegar nessa questão da mobilidade. Por exemplo, a cidade de Tiradentes sempre foi a de mais difícil acesso e a de maior exclusão social e econômica. Tendo isso em mente, eu queria saber como a implantação das ciclovias e ciclofaixas, que são obras de infraestruturas relativamente baratas, elas ajudariam a diminuir essa desigualdade. Muito bem. Eu vou te responder essa pergunta dando uma voltinha. Eu aconselho todo mundo aqui dessa sala, quem quiser gostar do tema, estudar um livro chamado Mudanças Climáticas, de uma autora irlandesa chamada Mary Thompson. Mary Thompson é uma mulher maravilhosa. Ela foi a primeira presidente da Irlanda, mulher. Porque a questão central está na questão ambiental, da mobilidade inclusive. E ela relata nesse livro que a maior alavanca de injustiça social, já que você tocou na periferia e a questão toda, é a questão climática. Porque ela produz no mundo, nesse livro ela mostra, a dispersão, a mudança das pessoas dos seus habitats natural em busca de soluções de alimento e de vida. Porque a mudança climática é tão forte nos países, principalmente mais pobres, que obriga as pessoas a se locomoverem. Hoje nós já temos aproximadamente 150 milhões de pessoas em movimento no mundo, quase um Brasil inteiro, em busca de alimento. Então, a questão da chamada mobilidade é uma questão muito mais séria do que a gente possa imaginar. E numa cidade como São Paulo, onde nós criamos a periferia, que é um outro termo absolutamente que nós temos de superar, porque na verdade deveria existir só a cidade. A ideia de periferia e centro é uma ideia já por natureza discriminatória. Onde você mora? Eu moro na periferia. Quer dizer, eu não tenho nada. Ou eu tenho muito pouco. Então, nós devemos primeiro tentar superar esse impasse que nós criamos. É um impasse. Eu não estou condenando ninguém, nem criticando ninguém. Estou só dizendo que foi um impasse que nós criamos. E a ideia da periferia, você citou a cidade de Tiradentes, feita num momento de autoritarismo político, né, de uma ditadura militar, feita no momento de um governo que não era eleito democraticamente. Foi assim que foi feita a cidade de Tiradentes. E é feita num lugar inóspito. Hoje melhor, mas não sei se alguém aqui conhece a cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo. É um lugar árido, onde a temperatura chega a ser, se aqui está 28 graus, lá está 31. Não tem uma árvore. Então, quer dizer, nós temos de modificar isso. Como que a mobilidade pode ajudar? Bom, pode ajudar se nós tivermos uma mobilidade coletiva cada vez mais não dramática com relação à questão do CO2 e tudo mais, que possa levar essas pessoas. Lá vivem milhares de pessoas. Lá vive uma Barcelona inteira naquela região. 2 milhões de pessoas, no mínimo. E que todo dia se locomovem. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são as pessoas que trabalham nas nossas casas, que trabalham nessa escola. Onde está a periferia dessa escola? Está ali, na moça que está limpando a sala de vocês, o banheiro, que está na cantina.
Essa é a periferia da cidade e está aqui dentro, no centro. Todo dia. Então a periferia não está tão distante de nós, está aqui. A periferia pode estar... Eu trabalhei durante 6 anos numa favela, numa comunidade chamada Paraisópolis. Fiz o plano diretor de lá e fiz o pavilhão que lá está, que hoje é o coração daquele lugar. Onde trabalhavam essas 100 mil pessoas de Paraisópolis? Naqueles prédios do entorno. Paraisópolis, sobre o aspecto da sustentabilidade, é muito mais sustentável que a Vila Mariana. Porque ninguém lá anda mais que 20 minutos ou a pé ou de bicicleta para chegar no seu trabalho. Minha filha anda 1 hora e pouco para chegar aqui, todo dia. Então, quer dizer, a ideia da mobilidade da periferia tinha de ser enfrentada com muita coragem. Oi, Ciro, tudo bom? Meu nome é Maria Antônia. A minha pergunta é referente à construção de cada vez mais prédios cada vez menores, de 30 metros quadrados, com 40 andares, e a destruição de bairros para construir prédios exatamente iguais para pessoas, não para ajudar pessoas que não têm uma moradia, por exemplo, mas para criar cada vez mais prédios. Tem alguma solução a curto prazo, você acha, ou é assim, inevitável? Eu, antes de vir para cá, como é o seu nome mesmo? Desculpa, não... Maria Antônia. Maria Antônia. Antes de vir para cá, eu participei de uma outra discussão, cedinho, numa escola de ensino médio. E lá estava uma pessoa ligada à área imobiliária, de, como chama, incorporadoras, uma grande incorporadora de São Paulo, uma das maiores. E é difícil, é muito difícil solucionar. Porque a força da grana, de maneira absolutamente irresponsável e egoísta, impõe essa condição. Então, não adianta nada nós ficarmos aqui. Claro que todos nós sabemos como fazer uma cidade melhor. Não precisa ser um grande arquiteto, nem urbanista. Precisa ser uma pessoa que tenha um senso de humanidade um pouco aflorado, um pouco sensível. Ninguém que tem um senso de humanidade um pouco aflorado caminha numa cidade de São Paulo e acha que está legal. Aí o que faz? Se isola para não ver o problema, para não enfrentar o problema. Eu tenho clientes que, se eu não tiro o meu carro da garagem, hoje eu não tenho mais carro há 20 anos, mas quando eu tinha, e não deixasse ele entrar com o carro dele, já que o meu escritório é no centro da cidade de São Paulo, na Praça da República, ele não ia me visitar, porque ele tem medo de andar na calçada da cidade. Criou-se a indústria do medo para vender a indústria da segurança. A indústria da segurança privada é a indústria que mais cresceu no Brasil nos últimos 10 anos. Então, a violência existe, o problema existe, ué. Não vamos dizer que não existe, seria mentira. Mas qual é a forma de nós enfrentarmos isso? Ficarmos refém? Uma vez, numa entrevista, eu falei uma coisa que ficou... Desculpa, viu? Eu não sei desligar isso aqui. Uma vez eu falei uma coisa nervoso num debate no Sesc. Não tem sentido você viver em carros blindados, em tudo blindado. Eu prefiro talvez seja preferível tomar um tiro, porque se é para viver assim, é muito triste. É muito triste. Eu acho que nós fizemos, alguém falou aqui, uma cidade triste. Nós fizemos uma cidade triste, onde a gente não pode andar na rua, uma mãe não pode andar com o carrinho de bebê porque não tem calçada. A calçada é tudo esburacada. Falei pro Fernando Haddad uma vez, amigo, querido, um homem, na minha opinião, ilustre. Uma vez eu falei para ele num jantar, falei, você quer fazer uma boa coisa para a cidade? Arruma as calçadas, não precisa arrumar muita coisa. Arruma as calçadas para a gente andar. Já está bom. Põe uma árvore, põe um banco para uma pessoa de idade sentar, põe água pública, potável, para a gente poder beber.
Enfim, não precisa fazer muita coisa. Precisa fazer algumas coisas pontuais que melhorem a vida urbana, a vida da cidade. Então, nós temos competência técnica já no Brasil o suficiente para fazer cidades maravilhosas. Faltam os outros dois fatores que eu falei. Com vontade política sincera e o envolvimento da população do lugar. Sem isso também não se faz nada. Você, lá de cima, desenhar uma coisa linda e levar e começar a obra e impor lá, não vai dar certo. A população... Eu demorei 1 ano para aprovar na comunidade de Paraisópolis aquele pavilhão que lá está, que hoje é o coração da favela. 1 ano para eles entenderem o que a gente queria fazer e não fizemos, seguramos. O prefeito, na época era o Kassab, ele queria muito fazer o pavilhão, que ele queria por uma questão política, é claro. Mas nós demoramos 1 ano para começar a obra. 1 ano para aprovar. E hoje, todo mundo, ninguém picha o pavilhão, ninguém destrói, porque se você não cria essa relação de afeto das pessoas pelo lugar, eles não têm afeto, eles destroem, eles não ligam, eles... Entendeu? Então... Oi, Ciro, tudo bem? Meu nome é Cauã. A primeira coisa, é muito legal escutar você falar da cidade, não só pela questão... arquitetônica, mas sim das pessoas mesmo, que elas que fazem a cidade, né? E minha pergunta vai um pouco nesse meio. Você já falou muito do centro, mas eu tenho um interesse gigante pelo centro. Eu, por uma falta de coragem mesmo, faz muito tempo que eu não... que eu participo realmente do centro, mas apesar de estar dentro do carro, mas quando você vê o centro, realmente eu acho lindo as construções, o Teatro Municipal. Primeiramente, eu queria entender o que aconteceu com o centro para a gente se afastar realmente, a gente como cidade se afastar, e a gente fica tão refém da mídia que é o que a gente tem da visão, que o centro está abandonado, que está destruído, mas até trazendo um pouco para o lado do cinema, um bar muito famoso, o Bar do Triunfo, que era o reduto de grandes cineastas, no centro, não vou saber falar certo, assim, mas na área do centro, ele reabriu agora como museu, e acho que isso também mostra um pouco que está voltando, mas eu queria entender voltar um pouco para entender como foi esse caminho e para onde estamos indo com o centro de São Paulo. Bom, o caminho foi o caminho, novamente, da força imobiliária, que queria construir outros lugares para poder vender e fazer. O que não é ruim a princípio, mas foram feitos outros centros. A cidade foi crescendo de uma maneira absolutamente desordenada e nós achávamos que para poder crescer precisava abandonar o que já existia, né? O exemplo não é só do centro, em várias avenidas. A Avenida Paulista, por exemplo, é um exemplo mais que histórico disso. Estamos agora já na 3ª ou 4ª identidade da avenida, né? A Avenida Paulista já foi muita coisa. Ou seja, mas nós achávamos que precisava destruir para poder fazer o novo. Nós confundimos o antigo com o velho. Nós chamamos de velho e tira fora. E não chamamos de antigo. A coisa não é velha, ela é antiga. E tem várias virtudes, não é? Que você pode resgatar. O exemplo da Paulista, por exemplo, que eu estava falando, o exemplo mais clássico e que deveria, não estou analisando a qualidade, mas estou falando do exemplo. Quem conhece o Museu da Casa das Rosas na Avenida Paulista? Aquela casa antiga, que era a casa da filha de um grande arquiteto, Ramos de Azevedo, que construiu o Teatro Municipal, que projetou o Teatro Municipal, entre outras coisas, a Pinacoteca do Estado, era um arquiteto. Ele fez aquela casa para a filha dele. A casa ficou e fizeram um prédio do lado. Imagina se nós tivéssemos deixado todas as casas da Avenida Paulista e feito edifícios ao lado. Nós teríamos a memória de tudo. E nem só a memória, como a beleza de tudo aquilo. No entretanto, não. Nós, por egoísmo, é isso só. O câncer do mundo é o egoísmo. É o mal de todos os males. Achar que é meu,
é só meu. Eu quero ganhar desse terreno que eu comprei o máximo que eu puder. Eu não posso ganhar um pouco menos, eu tenho que ganhar o máximo. Então, essa visão no centro aconteceu. E nós fomos abandonando o centro. Eu estou falando que tem 400 mil metros quadrados construídos lá no centro, abandonados. E tem donos. O dono do prédio onde nós instalamos a escola, que é em frente ao meu escritório, ali na Praça da República, estava abandonado aquele prédio, são 2 edifícios residenciais da década de 40. Estava abandonado há 10, 12 anos. O dono desses 2 prédios é o maior pagador de IPTU da cidade de São Paulo. É uma família, são 4 filhos e o pai. Portanto, o maior pagador de IPTU do Brasil. Ele tem ali no centro, vazios, 26 prédios. 26. Você percebe que quando na última Constituição e no programa do Ministério das Cidades, nós pensamos na função social do patrimônio. Todo patrimônio tem uma função social. Então, com o centro, o que aconteceu foi isso. Nós abandonamos por interesses absolutamente imobiliários, especulativos, achando que precisava abandonar aqui para fazer outro. Agora estamos voltando, percebendo que esse outro que nós fizemos não tem toda a infraestrutura que ali já existe. Você sai do centro, em qualquer lugar, você pega um metrô, vai para qualquer lugar da cidade. No centro nunca falta luz, por exemplo. Agora faltou por um erro de uma construtora que quebrou um cabo lá na área da General Jardim, daquela região do Mackenzie. Foi um erro de uma construção. Nós vamos percebendo que é possível você ter outro centro sem abdicar daquele. Por quê? Porque, inclusive, uma cidade... Eu vou parar já, aproveito, André, estou no meu horário já. Uma cidade sem memória, sem memórias, sem o patrimônio das memórias, é como se fosse uma pessoa com Alzheimer. O que é quem na família já viu alguém com Alzheimer? Uma pessoa sem memória. É ninguém, é nada. Coitada, é outra coisa. Eu tive uma mãe assim, posso dizer de cátedra. 4 anos dela foram outra pessoa, porque não tinha mais memória. Uma cidade que perdeu as memórias pode esquecer. E nós ficamos valorizando aqueles que destroem as memórias. Desde os bandeirantes, que eram criminosos, até o que nós estamos fazendo hoje. Quer dizer, nós temos de parar com isso. Tudo bem, vivemos uma sociedade capitalista, precisamos construir, esquecer um pouco essa ideia ideológica. Não, tudo bem, é essa sociedade. Só que nessa sociedade nós não precisamos continuar destruindo para produzir riqueza. A cidade nós inventamos para produzir riquezas, materiais e espirituais. Até agora nós só fizemos as materiais. As espirituais nós esquecemos. O lugar do encontro, do convívio, do amor, do afeto, nós esquecemos. Tem as últimas 4 perguntas. Você acha que dá tempo? Dá tempo? Para mim dá, não, eu estou à disposição. Uma aqui, aí a outra e a última. Vai lá, querido. Oi, Ciro. Meu nome é Pedro. Então, queria voltar aqui no assunto das áreas verdes, que a gente já comentou aqui no caso, mas é a questão do nosso grupo que a gente está pesquisando. Acho que o Deco já explicou do negócio do documentário e tal. Você podia falar um pouquinho mais alto? Mais perto? Tá, então. Eu ia voltar na questão das áreas verdes, que já comentou um pouquinho, mas que é a parte que a gente está pesquisando, o Deco já deve ter te falado do documentário. E, então, a gente já deu a nossa pesquisada sobre o assunto, só que, então, eu queria que você desse a sua, discorresse a sua opinião como especialista em que tem mais contextos mais áreas, mais contextos e mais anos de experiência, qual que é a situação atual da cidade de São Paulo, principalmente em questão de acidentes e coisas que têm acontecido em relação às áreas verdes, que a gente tem pensado que tem a ver principalmente com falta de manutenção, esse tipo de coisa. Principalmente, né? Por exemplo.
queda de árvore, aquela calçada, aquele asfalto, enchente, que é tudo decorrido da falta de manutenção por parte governamental e municipal das áreas verdes que são importantes para cada bairro. Nós não soubemos, ou melhor dizendo, desculpa, viu? Eu tenho de desligar aqui, eu não consigo. Já estou tentando desde a hora que eu cheguei, juro. A questão das áreas verdes, vamos entender de uma vez por toda, é uma questão muito ampla. Por exemplo, eu falei também isso para o prefeito uma vez. Se nós fizéssemos um plano de reflorestamento da área urbana, um plano simples de reflorestamento das áreas urbanas, já estaria um grande passo. Um grande passo nós daríamos. Nós temos de parar de pensar com ideias megalomaníacas que vamos fazer, isso não vai dar certo. Nós temos que começar com coisas pontuais. Sabe, o grande urbanista que fez Curitiba, o Jaime Lerner, acho que todo mundo já ouviu falar, ele dava um exemplo muito bonitinho, que era da acupuntura. Sabe como funciona a acupuntura? Você põe um ponto e irradia. Nós temos que fazer pontos na cidade que irradiem áreas verdes e áreas ambientais. Pegar isso, por exemplo, quando foi das Olimpíadas de Barcelona, como é que eles fizeram? 1000 praças, 1000 dias. Era uma praça por dia. Sabe como é que eram feitas as praças? Assim, ó. Pegavam um terreno vazio, que estava sem uso. Eles iam lá, plantavam uma árvore, punham 2 bancos. Pronto. Era uma praça. De 10 por 30, de 5 por 20. Coisas assim pontuais, entendeu? Pegar uma esquina e plantar árvores. Então, lá na Escola da Cidade, estão todos convidados a visitar, nós fizemos um projeto que ampliou as calçadas e pusemos vasos. Não tinha como plantar porque tinha coisa embaixo de infraestrutura de sei lá o quê, e pusemos vasos. Hoje mudou aquele nosso quarteirão, mudou radicalmente por causa disso. Você tem de fazer coisas pontuais. O projeto de vocês, na minha opinião, não tente abarcar a cidade inteira, que vocês não vão conseguir. Pegue uma área específica, sei lá, a região, foi falado aqui da cidade de Tiradentes, uma região assim, faz um projeto, isso ganha prêmio internacional, faz um projeto urbano daquela região de reflorestamento, ampliação da calçada, novas árvores, bancos, iluminação para o pedestre, que a nossa iluminação é outro erro, é feita para o carro, e nós andamos na calçada escura, tropeçamos e caímos. Então, quer dizer, coisas assim muito pontuais, sabe? É o conselho que eu dou para vocês. Se vocês estão nessa coisa da área verde, peguem uma área muito específica de abrangência. Eu falei cidade de Tiradentes, mas pode ser aqui, sei lá, em algum lugar que vocês tenham mais acesso. E façam um trabalho para ali. Isso vai dar modificação. Eu participei durante um período, nós fizemos 100 salas de aula na África. E lá nós fizemos com o barro do lugar, trabalhamos com a comunidade, e andando, e fomos fazendo salas de aula, que parecem iglus, assim, ganhamos até prêmio, tudo, mas o que importou foi uma coisa pontual. As 3 primeiras que nós fizemos geraram mais de 100 depois. Todo mundo ficou chamando a gente para fazer. Agora nós estamos fazendo na escola, isso eu fiz pelo escritório, mas agora na escola nós estamos fazendo um trabalho de redesenho novamente de tribos lá do Amazonas, da comunidade, lembro já o nome, nós estamos redesenhando como eles constroem, porque é oral e está se perdendo. Então nós estamos lá com os alunos, junto com a Universidade de Nova York, fazendo um trabalho de reaprender a construção daquela tribo, como eles fazem as casas. Fizemos uma com eles lá, os nossos alunos, durante um mês. Eu acredito em coisas assim pontuais. Se daqui dessa turma vai sair o novo Glauber Rocha, eu espero que sim. Mas não é esse o intuito principal aqui. E nenhuma formação de ninguém. Não é da escola sair um monte de Oscar Niemeyer, não é. Gênio num século tá bom, depois vem um outro mais para frente. Mas nós temos de elevar o nível de tudo, fazer coisas que ajudem a transformar a sociedade. Já será uma grande contribuição. Obrigado, Ciro. Oi de novo. Vai lá, Rafael.
A pergunta que eu queria fazer é, na verdade, porque eu estou vendo você falar coisas bem negativas sobre a situação em que a gente vive atualmente. Eu pensei, eu queria que você falasse um pouco, mostrasse um pouco do seu conhecimento. Muitas coisas você já falou, mas se puder, pode falar de novo. Sobre a atual situação de São Paulo. E pensando principalmente a questão da privatização dos governos que ficam trocando toda hora, da poluição e da falta de ruralidade, que é uma coisa que a gente vê. Da falta de moralidade. Não, de ruralidade. Ruralidade, sim. Que eu digo ruralidade na questão do verde, que a gente não vê em São Paulo, e a gente é sempre oprimido por essa grande massa urbana que está em nosso entorno. Olha, Rafael, eu vou te falar com muita tranquilidade, assim. Só existe a cidade porque existe o campo. A divisão cidade-campo é uma besteira também, como é a divisão centro-periferia. Nós não podemos imaginar que nós vamos produzir todo o alimento necessário para uma cidade de 10 milhões de habitantes se não tiver o campo. Então, cidade e campo é um binômio, um ideograma feito de dois binômios. Cidade e campo, não existe um sem o outro. Primeiro. Portanto, essa é uma questão que nós temos de ter clareza. A segunda questão se eu falo de problemas das cidades, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Dizem que os otimistas são as pessoas mal informadas. Talvez eu seja uma pessoa mal informada. Eu rebato sempre quando dizem que eu sou otimista, que o medo dos pessimistas é que os otimistas tenham razão. Então, e na América Latina, principalmente, não só na América Latina, mas no mundo inteiro, para você ser um intelectual ou uma pessoa da tua área de coisa, você precisa ser normalmente pessimista, mal-humorado e bravo. Eu discordo totalmente. Eu acho que tudo que nós precisamos no mundo contemporâneo é de alegria e de um pouco mais de otimismo, de esperança. Sem esperança, não há país que se construa. Não adianta. Eu, na minha profissão, então, no meu ofício, imagina você, André, eu sou obrigado a pegar um guardanapo, por vezes me surge uma ideia, desenhar um croquis e achar que daquele croquis que eu fiz num guardanapo vai virar um museu, que alguém vai investir 100 milhões de dólares para fazer. Então, haja esperança, haja otimismo. Portanto, eu tenho muito otimismo com a cidade. Eu acho que nós já chegamos num grau de compreensão de técnica e de compreensão de conhecimento que nós seremos capazes de reverter o quadro. O quadro, infelizmente, no mundo, não é aqui, é no mundo, as cidades, principalmente na toda a América Latina, estão numa rota de colisão nos países mais pobres. Numa rota de colisão. Ou nós revertemos essa rota de colisão, ou nós vamos continuar destruindo tudo. E vai chegar um momento que as próprias cidades e as florestas, vocês viram aí o último relatório das Nações Unidas com relação à Amazônia, se nos próximos 40 anos nós não revertermos, ela mesma não vai conseguir se reverter mais. Não sou eu que estou falando, são os especialistas estudando. Ou seja, nós precisamos realmente, eu volto ao início da minha fala, reverter de uma vez por todas, termos consciência e coragem que nós precisamos mudar os paradigmas. Nós erramos mais do que acertamos. O que eu vou fazer? E foi a minha geração. A culpa é nossa. Não é de vocês que são mais jovens. Agora eu espero que vocês, e aí vem a minha esperança, principalmente aqui eu estou vendo um público feminino grande, a minha esperança vem de pensar que o movimento mais importante que já se fez nesse planeta no século XX foi o movimento feminista. Foi essa libertação, foi ele que gerou o movimento ecológico, não foi o contrário. Foram as mulheres, foram as grandes lideranças e são até hoje, no mundo inteiro, a liderança da ecologia. Não são os homens. Portanto, eu acho que esse movimento que se deu, a consciência ecológica que a minha filha, eu tenho 5 filhos, que a minha filha mais nova tem, de 14 anos, eu não tenho ainda hoje. Eu, se deixo uma torneira aberta, ela briga comigo. Eu, na minha época, quando era criança, eu andava de estilingue para matar periquito.
Ou seja, a consciência ecológica que nós ganhamos, que é muito mais ampla do que a gente imagina, está mudando o mundo. Aí vem o meu otimismo. Eu acredito mesmo nisso. Talvez eu seja uma pessoa meio desinformada, mas eu viajo o mundo inteiro estudando cidades e posso falar para você que essa consciência é universal. Faz, querido. Oi, Ciro. Meu nome é Lucas. A minha pergunta tem muito a ver com a pergunta que o Cauã fez. Muito a ver com a resposta que você deu essa pergunta no fim, de que a cidade tem que ter um convívio social, do afeto, do amor. E ultimamente tenho lido algumas notícias que algumas oficinas e centros culturais têm sido reformulados, e alguns até fechados. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso e algum tipo de solução que seja possível. Bom, o maior erro que nós podemos cometer numa civilização, no meu entender, é separar educação de cultura. No mundo contemporâneo, nós temos muitas pessoas educadas e poucas pessoas cultas. Cultura é estabelecer relações entre formas diferentes do conhecimento. Isso faz cultura. E vocês são cineastas, mas tem de saber de literatura, tem de saber de biociência, tem de saber, enfim, para poder estabelecer relações entre as coisas. O Einstein, o gênio, ele era um exímio. Ele podia ser primeiro violinista de qualquer orquestra do mundo. E ele dizia nas cartas dele que o que mais se aproximava para ele do que ele pensava que seria o universo eram as sonatas do Mozart. Portanto, o que eu diria para você na tua pergunta é que fechamento de centros culturais, de áreas culturais, é uma perda imensa para nós. Todos os governos autoritários de esquerda ou de direita sempre separaram a educação e a cultura como meio de poder dominar. Porque a pessoa é educada, mas não é culta, então você domina com facilidade. Então, o que nós temos, que vocês têm de fazer, a nova geração, é cada vez mais... eu vou fazer uma provocação, tá bom? Largar esse bendito smartphone e estudarem. O smartphone é, por natureza, fininho. A cultura que ela está é rasa. Não é a que nos interessa, ou que vão mudar a sociedade. Não é negá-lo, mas é largar ele um pouco e tentar estudar com mais profundidade as coisas, para poder mudar a sociedade, quer seja na área de vocês, quer seja na minha. Não é que eu sou contra ele, mas eu acho que ele está formando muita gente erudita, mas não culta. E a erudição só não muda nada. A erudição é assim, eu falo assim, eu sei exatamente a data que... Eu entro na sala de aula, a primeira pergunta que o aluno me faz é: professor, você viu o último projeto do Grupo Sanaa? O Grupo Sanaa é um grupo de arquitetos japoneses interessantíssimos, um casal. Você viu o último projeto deles na Áustria? Eu falo, ai de mim, se eu falo, não vi. Como o senhor não viu? Isso é erudição, isso é informação, não é cultura. Porque se eu perguntar para ele se ele sabe da cultura japonesa ou da arquitetura japonesa, ele não sabe nada. E muito menos da austríaca. Então, larguem um pouco isso e se dediquem um pouco a educar o olhar de vocês para as coisas que realmente interessam. É a minha tristeza quando eu vejo fechar os centros culturais que você está falando. Andrei, faz aí, depois a última. Ele é muito interessante, ele pergunta filmando já. A pergunta que eu queria fazer era: por que você acha que não tem investimento nas ciclovias? O governo ele não se importa muito em fazer ciclovia. Sendo uma infraestrutura bem barata de se fazer, eu não vejo muito porquê. Mas é isso. Bom, eu acho que eu já falei do exemplo da mão, né? O segundo investimento para mim seria no transporte não motorizado, portanto, na bicicleta, nessas coisas todas. Apesar de nós vivermos numa cidade que a topografia não ajuda muito. Mas, por outro lado, existe hoje essas bicicletas híbridas, não é? Que tem pedal e tem elétrica e tem não sei o quê, enfim. Eu acho que seria um caminho bastante desejável.
As cidades mais evoluídas do mundo já usam isso há muito tempo, né? Que você se locomove nelas a pé, de bicicletas, de transportes através dos rios, e deram certo. Então, eu acho que nós temos de fazer aqui também dar certo. É claro que uma primeira tentativa não deu tão certo, mas a gente pode procurar. O que nós temos só de separar são esses projetos da questão partidária, ideológica. Nós temos de fazer isso como uma questão técnica. Bom, onde que é melhor? Uma ciclovia tem de ligar um ponto ao outro, não pode ser a ciclovia que vai do nada para lugar nenhum. Quer dizer, precisa ter essa dimensão, né? E saber como fazer, e ir testando e ir conseguindo. Eu acho que nós teríamos, sim, de investir bastante nessa área aí também, sem dúvida. Para a última pergunta, ali, Professor, para a gente terminar de uma forma positiva, eu queria saber qual é o seu objetivo final para a escola da cidade e o que você quer deixar de herança para o mundo como um cidadão e um arquiteto. Puxa, que pergunta fácil. Vamos lá. O objetivo da fundação da Escola da Cidade, essencial, é a transformação da sociedade. É ajudar a criar pessoas, formar pessoas com a capacidade de crítica transformadora. Não precisava fazer mais uma escola de arquitetura. O Brasil tem uma deformidade com relação às escolas de arquitetura. Para você ter uma ideia, o Canadá tem 12 escolas de arquitetura, a Alemanha 20, os Estados Unidos 120. E nós vamos passar de 550 escolas de arquitetura esse ano. Alguma coisa está errada. Ou eles estão errados ou nós estamos certos. Né? A pergunta é, onde existem tantos professores? Então, o objetivo da escola da cidade é realmente ser uma escola de influência social, e ela tem sido. Nós temos esse reconhecimento já hoje público, não só no Brasil, como fora. Eu acabo de ganhar um prêmio da Unesco, agora que eu vou receber dia 19, sobre educação e arquitetura. Eu tenho vergonha de falar um pouco, não estou divulgando nada disso, mas é verdade, e é fruto desse trabalho. Então, o objetivo dela é transformar a sociedade. Formar arquitetos que tenham essa visão crítica e social. E o que eu penso em deixar, eu acho que a atitude mais revolucionária que alguém pode ter, e é isso que eu espero poder um dia deixar como legado, eu vou falar uma coisa, vocês não me interpretem, ou interpretem como quiserem. Eu acho que a atitude mais revolucionária humana é a bondade. Se nós pudermos ser bons, eu já estou feliz. Bons como pessoa. O bom como arquiteto, hoje mesmo nessa entrevista, nesse bate-papo na outra escola, uma menina me fez uma pergunta muito engraçada. Como eu agia sendo um arquiteto conhecido, reconhecido, sei lá. Falou lá umas coisas. E eu respondo sempre, eu tive uma sorte danada na minha área profissional de ter tido a convivência com grandes mestres da arquitetura, num período muito difícil, que era o período da redemocratização do Brasil, quando eu me formei, na década de 70. E esse convívio com eles me ensinou arquitetura, é claro, mas me ensinou principalmente esses valores. Sempre que alguém queria ir ver o Oscar Niemeyer, os arquitetos jovens sempre tinham esse sonho de conhecer o mito, né? Ele já estava com ele viveu até os 104, 105 anos. Ele morreu 15 dias antes de fazer 105 anos. E lúcido. E sempre que alguém me pedia para ir lá, viu, André, a pessoa ia emocionada, conhecer o Oscar Niemeyer. E uma vez eu levei uma arquiteta, que hoje é uma arquiteta muito famosa, de um grupo chamado UNA, muito importante na cidade. E a Fernanda é uma menina muito aguerrida, muito dura. Uma mulher que eu não casaria com ela nunca, porque eu ia apanhar. Aí ela, muito dura, estou brincando, a Fernanda é uma flor de pessoa, mas é dura. E quando ela chegou na frente do Oscar, ela começou a chorar, ficou emocionada. Ele já estava velhinho, eu apelidei ele de Yoda.
Yoda, o do Guerra nas Estrelas. Ele parecia aquele Yoda, todo curvo, peludo, horrível. Ela começou a chorar e eu fiquei constrangido. Ela sentada aqui, o Oscar aqui, eu aqui. E eu comecei a falar, olha, Oscar, ela é uma ótima arquiteta, ela é excelente, ela faz uns projetos lindos. Comecei a valorizar tudo que ela fazia. E ele falou assim, olha, minha filha, sem olhar na minha cara, olha, minha filha, você não liga para o que esse tonto está falando aí. Isso não tem importância, eu não quero saber nada desse negócio. Essa história de bom arquiteto é tudo uma besteira. Não tem importância. Eu quero saber se você é uma boa pessoa. Isso que me interessa saber. O maior arquiteto vivo que o Brasil já teve, falando isso, que ele interessava saber se ela era uma boa pessoa, não se ela era uma boa arquiteta. É tudo meio relativo. É que nós vivemos num mundo de competição. Parece que é sempre quem é o melhor. Isso é uma besteira. Cada um faz o que pode fazer. Faça com dignidade, faça com sabedoria, com afeto. O resto vem. Eu demorei 44 anos para ganhar esse prêmio, que eu nem sabia que eu estava concorrendo. E que muda na minha vida isso. Hoje eu estou aqui com vocês, amanhã eu vou estar lá recebendo o prêmio dia 19, na Bienal de Veneza, aí, chiquérrimo. E daí? E daí? O que muda na minha vida? Praticamente nada. Tenho que trabalhar todo dia e conseguir recursos para poder sobreviver. Só que qual é a diferença de um animal sentado na beira de um bar e de um ser humano? Como dizia o Kierkegaard, o grande filósofo existencialista. A diferença é que o animal vive e o homem existe, estabelece relações, cria afetos, raivas, produz reações. Nós temos de saber quais são as reações que a gente produz no nosso entorno. Se forem reações de violência e de maldade, estou fora. Muito obrigado.